E aí, pessoal, belezinha? Professor Sidgley Oliveira na área e vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, gente, tipologias, os tipos textuais, beleza? Então vamos lá. Os tipos textuais, por se apresentarem em enunciados estáveis, são entendidos como a forma como os textos apresentam-se. Neles apoiam-se os diversos gêneros textuais, certo? Então, todos os textos que nós temos, eles vão ser pertencentes a gêneros textuais. Podemos chamar de tipos textuais o conjunto de enunciados organizados em uma estrutura bem definida e facilmente identificada por suas características dominantes. Então, cada um dos textos que nós temos, gente, eles vão trabalhar com características bem específicas. Seja lá qual for a característica. Se for um texto jornalístico, vai ser um texto informativo. Se for um manual de instrução, um texto injuntivo. Então, cada um dos textos que nós temos, ele tem uma característica que ele tem que respeitar para que a gente tenha um bom andamento nessa ideia. O termo tipologia textual, outra nomenclatura possível, designa uma sequência definida pela natureza linguística da sua composição, ou seja, está relacionado com questões estruturais da língua determinada por aspectos lexicais, sintáticos, relações lógicas e tempo verbal. Objetivamente, dizemos que o tipo textual é a forma como o texto vai se apresentar. Ele vai estar cumprindo uma forma, ele vai estar cumprindo um papel. Todo texto, a gente não pode ver o texto pelo texto, a gente tem que ver qual é a necessidade que esse texto tem em um determinado conteúdo, beleza? Então, podem variar entre 5 e 9 tipos. Contudo, os mais estudados e exigidos nas diferentes provas de vestibulares e concurso vão ser a narração, a dissertação, a descrição, a injunção e a exposição. Então, a gente vai ver as principais características de cada um desses textos. Então, veja, gente, ele é baseado no Brasil. Por que baseado no Brasil? Então, o nosso sistema de ensino brasileiro, ele é pautado justamente nos vestibulares e nos concursos públicos. O vestibular e o concurso público ainda é muito forte no nosso país. Então, terminou o ensino médio, já tem o vestibular. Temos dois tipos, tem o vestibular e nós temos o Enem. São duas maneiras de ingressar. Tanto o vestibular quanto o Enem vão pedir redações. O Enem vai pedir uma única redação, que vai ser a dissertação. Já as demais faculdades federais e as particulares vão ter a sequência de redações as quais eles vão querer pedir. Então, tem federais que tem um dia que é só da redação e eles vão trabalhar de 3 a 5 tipos de redação, indo dos mais variados gêneros. Então, no nosso sistema de ensino, a redação ainda é muito importante e a tipologia textual é importante. Para quê? Porque se eles pedirem para você, faça um texto injuntivo sobre, e te dão um tema. Ah, legal. O que é um texto injuntivo? Pegou a jogada? Eu preciso saber a nomenclatura e como que eu vou utilizar isso ao meu favor, beleza? Então vamos lá. A narração, pessoal. Então, narração, a principal característica é contar uma história real ou não. Ou seja, a narração ela pode ser ficcional ou ela pode ser literária. Aliás, ela pode ser ficcional ou real, literária ou real. Ela não tem compromisso com a realidade. Veja, posso narrar um fato que aconteceu em um determinado local? Posso, de fato posso. Da mesma maneira, eu posso narrar um evento contido num livro que não necessariamente tenha acontecido de verdade. Geralmente situada em um tempo e espaço com personagens, foco narrativo, clímax, desfecho, entre outros elementos, certo? Então, tempo e espaço, tempo.
Tem dois tempos. Nós temos o tempo psicológico e o tempo da história. O tempo psicológico é o tempo que passa na cabeça do personagem. E, o tempo normal é o tempo que a história vai se passar. Pode ser, o livro pode ser desse tamanho. A história pode ter acontecido em 1 hora, 2 horas, 2 dias, 3 anos. Então o tempo faz parte disso. O espaço é onde vai acontecer uma história, gente. Então, pode ser na escola, pode ser num parque, pode ser num shopping. Vai depender de onde eles queiram colocar. Personagens vão fazer a história se desenvolver. Não adianta eu ter uma história e eu não ter os personagens. São esses personagens que fazem com que a história ande, com que a gente consiga entender o que tem na história. O clímax, gente, o clímax é quando a gente tem o ponto alto da história, onde a gente vai ter a parte que vai fazer a cabeça explodir, onde você vai ter o... sabe? Então o clímax ele vem justamente para você poder ficar, é o momento que você vai estar mais agoniado. O desfecho vem depois do clímax, é como a história vai se resolver e outros elementos que vão estar presentes ali. Então a narração é contar, beleza? Os gêneros que se apoiam na estrutura narrativa são os contos, as crônicas, as fábulas, o romance e as biografias, beleza? Todos esses tempos aqui fazendo essa base. A dissertação, gente, que vai ser o seu melhor amigo no Enem. O Enem ele vai pedir as dissertações dele, a dissertação argumentativa. Dificilmente o Enem vai pedir outro tipo de texto. Então, você já aí no 9º ano, já se prepare justamente para conseguir dominar esse tipo textual. Então, tipo de texto opinativo, quer dizer que a sua opinião vai estar presente nesse texto, em que ideias são desenvolvidas por meio de estratégias argumentativas. Eu vou argumentar, uma vez que uma das características desse texto que eu convença uma pessoa sobre uma determinada ideia. Sua maior finalidade é conquistar a atenção do leitor aos argumentos apresentados. Quero convencer alguém do meu ponto de vista? Eu preciso ter bons argumentos. Os meus argumentos precisam ser baseados, certo? O gênero que se aproxima da estrutura são o ensaio, a carta argumentativa, a dissertação, o editorial e etc. Então, nós vamos ter a dissertação argumentativa no Enem. Essa dissertação argumentativa, ela vem justamente junto com os textos. Então, por exemplo, você vai ter o tema da tua redação e provavelmente eles vão dar algumas coisas para você interpretar. Um infográfico, um texto, uma charge, uma campanha publicitária. Eles vão dar essas informações para vocês e é a partir dali que você vai se basear. Você vai ter que saber fazer uma leitura de todo esse conteúdo para deixar o seu texto mais rico. A descrição tem por objetivo descrever objetiva ou subjetivamente, ou seja, clara ou enroladamente, coisas, pessoas ou situações. O gênero que se aproxima da estrutura descritiva são o laudo, o relatório, a ata, a guia de viagem. Também podemos encontrar em textos literários por meio da descrição subjetiva. Então a descrição ela faz parte do texto literário. Por quê? Então você tem uma parte num livro. As pessoas chegam numa sala. Nós vamos descrever essa sala. Nós vamos descrever o personagem, vamos descrever a pessoa. Então, um gênero, gente, ele complementa o outro. No gênero narrativo, nós também temos o gênero descritivo. Nós também vamos ter a dissertação, uma vez que nós estamos tentando convencer a pessoa que está lendo da história da que nós estamos mostrando. Então a gente faz com que a história se desenvolva a nosso favor. Então descrever torna o texto mais rico, pessoal. Pensa num texto que teve um assassinato e um romance policial, que a gente precisa da investigação. Toda essa parte da descrição vai tornar o meu texto mais abrangente, certo? A injunção, textos que apresentam a finalidade de instruir e orientar o leitor, utilizando verbos no imperativo. Qual que é o verbo no imperativo?
é aquele verbo que indica uma ordem, certo? No infinitivo, o que é o infinitivo? Os verbos terminados em ar, er e ir. E o presente do indicativo. O que é o indicativo? Quando o meu verbo indica uma certeza. Sempre indeterminando o sujeito, ou seja, eu estou deixando o meu sujeito livre. Os gêneros que se apropriam da estrutura adjetiva são manual de instruções, receitas culinárias, bulas, regulamentos, editais, códigos, leis, etc. Veja, gente, num manual não há espaço para interpretações. Está lá. Pegue o cabo A, coloque no plug A. Você não pode colocar no plug B porque o cabo não vai caber ou vai estragar. Isso é um texto injuntivo. Ele vai estar dando, não tem margem de interpretação. A mesma coisa acontece com uma receita. Então, para fazer o bolo você precisa de 2 ovos, meio quilo de fubá, 1 litro de leite. Vejam, são coisas que não dá margem de interpretação. Eu preciso seguir essas coisas à risca para que a gente não venha ter problema, beleza? A exposição. O texto expositivo tem por finalidade apresentar informações sobre um objeto ou fato específico, enumerando suas características por meio de uma linguagem clara e concisa. Os gêneros que se aproximam da estrutura expositiva são reportagem, resumo, fichamento, artigo científico e seminário, ou seja, a exposição é onde eu vou ir atrás de conteúdos que eu vou estudar, juntar esses conteúdos e colocar eles dentro de um. Então eu fiz pesquisa, fui atrás de fonte, vou expor essa pesquisa, essas fontes e a minha opinião junto dentro de um texto para que o meu texto venha a ficar mais rico. Para que você conheça o detalhe de cada um dos tipos, então vamos lá. Preencha os parênteses com os números correspondentes e em seguida assinale a alternativa que indica a correspondência certa. Narrar, argumentar, expor, descrever e prescrever. Ato próprio de texto que há a presença de conselhos e indicações de como realizar ações e emprego abundante dos verbos no modo imperativo. Ato próprio de texto que há a apresentação de ideias sobre determinado assunto, assim como explicações e avaliações. Ato próprio de texto que se conta um fato fictício ou não. Ato próprio de texto que relata de forma objetiva ou subjetiva um lugar, uma pessoa ou um objeto. Ato próprio de um texto em que há posicionamento e exposição de ideias. Então, pausa aí e tenta fazer esse exercício, pessoal. Tranquilão? Então a resposta certa fica a letra A. Belezinha? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.